Jovens, eu sou o Marcelão e esse é o Jogos e Algo a Mais. Hoje vamos falar de Francis Drake, um jogão engolidor de mesas que conta um pouco da história de Francis Drake aí nas suas aventuras pelo Caribe, né? No jogo nós somos aí almirantes que vamos tentar fazer o melhor butim, né? O melhor saque e destruir os galeões espanhóis, fazer o saque aí nos fortes, nas cidades e tentar ganhar fortuna e, com isso, pontos de vitória. É um jogo que se divide sempre em 3 turnos e em cada turno você faz 2 ações bem distintas. Primeiro, você passeia aí na rua Plymouth atrás de provisões, atrás de uma tripulação, de munição para os canhões, né, de alguns favores especiais e depois você tem uma programação da navegação. Essa programação são movimentos escondidos, ou seja, secretos, você coloca virado, ninguém sabe, são revelados e a gente vai ver o que acontece, né? Então, na primeira etapa, cada jogador dispõe de 10 fichas e essas fichas serão colocadas ali ao longo da rua Plymouth. Porém, quando você coloca uma ficha, você não pode voltar, é sempre no sentido horário, você só pode ir para frente, você não pode colocar 2 no mesmo lugar e você só pode colocar para frente. Aqui nós temos a representação daqueles lugares todos, que não dá para ver porque ficou muito alto, o jogo é muito grande, mas cada lugarzinho tem uma representação. Então, aqui no primeiro, você colocou a ficha ali, você pega 2 tripulantes, né? Dois cubinhos que representam os tripulantes. O segundo jogador que colocar ali também pega 2, o terceiro pega 1. Depois disso, você tem aí o estaleiro, onde você pode, se você colocar lá, você troca a sua fragata, que você começa com essa fragatinha aqui, você troca a sua fragata por um galeão. Esse galeão é mais robusto e é justamente para enfrentar os galeões espanhóis que tem aqui no jogo, certo? Aqui, na terceira, você vai pegar aí munição, o primeiro que chegar pega 2 munições do seu canhão, o segundo e o terceiro pegam uma só. Depois você pega as provisões, que aí é o coração do jogo, o primeiro que chegar pega 4 provisões, o segundo pega 2, o terceiro pega 1, e as provisões, elas indicam quanto que você consegue andar, né? Se você tem 1 barril de provisão, você só consegue esse começo do Caribe aqui, com 2 a segunda parte, com 3 a terceira parte, com 4 você chega aqui praticamente na América, né, vamos dizer. Depois você tem a figura da Rainha Elizabeth. A Rainha Elizabeth, ela automaticamente te dá um bem de troca, para você poder trocar pelas mercadorias que estão aqui nas ilhas, ela te dá uma munição para o seu canhão e ela automaticamente atualiza a sua fragata trocando por um galeão. Então é uma personalidade muito importante que faz esse favor para você. Aí então você pode ir à taverna, que é o próximo espaço. Na taverna, assim que você chegar, você joga um dado. Se o valor for 5 ou 6, você pega 3 tripulantes. Se for 3 ou 4, você pega 2 tripulantes. E se for 1 ou 2, você pega o navio fantasma, que é uma ficha que serve para você despistar um pouco na hora do movimento aqui, né? Você vai colocar a ficha, não faz a ação, mas ela atrapalha, né? Você induz os jogadores a que você está querendo aquele destino. Depois disso, temos a figura do almirante. O almirante é um cara que tem aí as manhas, vamos dizer assim, e ele sabe quanto tem nessas fragatas. Cada fragatinha dessa aqui tem um número de canhões. Cada galeão desse tem um número de canhões. Para você derrotar, você tem que fazer a quantidade igual. Então, por exemplo, para esse galeão aqui, tá secreto, são 3 canhões. E essa fragata que está acompanhando ele, mais 1. Então, para derrotar esse grupo, você precisaria de 4 canhões, né? Então, a pessoa que pegou o almirante, a ajuda do almirante, ela tem esse apoio, ela sabe quanto tem as fragatas. E além disso, no final do turno, para cada ouro que sobrar, ele ganha um ponto de vitória. Depois nós temos aí o trade post, né, que você vai pegar bens de consumo para poder trocar aqui. Só tem um lugar que você tem esse tipo de coisa, então é difícil. É uma disputa ferrenha, porque se você for ali pegar, significa que você vai tentar fazer essa troca aqui, isso te rende um set collection que dá pontos no final do jogo, né? Aí, então, a figura do governador. Existiam vários governadores aqui, e esses governadores conhecem justamente as tropas de defesa, que são esses capacetes de soldado que tem aqui nas cidades e nos fortes. Então, a pessoa que chegou lá, ela tem o conhecimento disso aqui, ela pode reposicionar e ela sabe qual é a força militar que tem em cada um desses. Você pode ter 0, 1 ou 2. E é o número de tripulantes que você precisa colocar para poder vencer aquela cidade ou aquele forte, certo?
Além disso, para cada prata que sobrar no final da rodada, ele ganha um ponto. E ainda ele pode trocar a ordem de navegação, ele pode pular uma para frente, né? Francis Drake, a figura mais polêmica do jogo, essa aqui é uma das figuras muito fortes. E tanto que você gasta 2 fichas para colocar. Você coloca uma ficha, todo mundo coloca, você coloca a segunda ficha e aí você ganha a benfeitoria dele. Ele te dá ou 2 tripulações e uma munição de canhão, ou o contrário, 2 munições de canhão e uma tripulação. Muito forte, né, para você poder fazer as coisas que você não fez ao longo do caminho. Temos aqui a figura do Pinace. O Pinace são canoas longas que são utilizadas para você fazer o desembarque e evitar os canhões, no caso do ataque aos fortes. Todo forte aqui tem um canhão já nele aqui, né? E se você desembarcar nessa canoa, você desembarca por terra, né? E evita esses canhões. Então, quem colocar lá tem esse benefício, né? Você não precisa enfrentar esses canhões aí na hora que estiver tentando saquear aí o forte ou a cidade. E a figura do informante, talvez a figura mais sombria do jogo, né? Nessa primeira parte você está pegando munição, se preparando para as viagens. Depois disso, nós temos um momento onde nós vamos colocar nossos discos numerados de 1 a 4, de cabeça para baixo, em todos esses lugares, nos lugares que nós temos interesse em conquistar. E aí, o informante ele pode olhar todos os discos que estão naquele lugar e trocar um disco seu que está naquele lugar ali para um outro lugar e vice-versa, né? Então ele tem uma informação privilegiada. A figura do Golden Hind. Golden Hind é um navio que o Francis Drake usou durante muito tempo. Então, esse navio ele tem a prioridade aqui no saque. Se alguém chegou lá e pegou o Golden Hind, é uma fichinha extra que ele tem, né? Ao invés de 4, ele tem 5. E o Golden Hind atua primeiro, independente do número, certo? Por último, o jogador pode fazer a ação de investidor. Nessa ação de investidor, ou ele faz a troca de uma fragata para um galeão, assim ele não fez ainda, ou ele ainda pega qualquer combinação de dois tripulantes e uma munição, ou 2 munições e um tripulante. E para isso ele perde 4 pontos de vitória. É um investidor, está investindo para você pegar riqueza, certo? Depois de todos os jogadores chegarem aqui ao final da rua, existe uma posição de navegação, né? Cada um chegou aqui num lugar. E aí é nessa hora que entram esses disquinhos aqui, né? Então os jogadores vão secretamente colocando, né, em ordem aqui, colocando o disquinho e você não sabe o que o cara colocou. É o que cada jogador colocou, como é que ele se preparou ao longo da viagem. Para cada lugar, existem 2 espaços, menos aqui para a ilha de San Juan. Porém, nada impede do jogador colocar aonde tem aqui, né, 2, ele coloca o terceiro, ele está disputando a posição. Né? E aí, depois de todos os discos serem colocados, eles são revelados e vai ver o que vai acontecer, né? Se alguém vai conseguir fazer ou se alguém não vai conseguir fazer. Os discos são revelados. E aí, no caso de ter mais discos do que ações possíveis, a ordem de navegação é que manda. Então, aqui no caso, o vermelho seria o primeiro, depois o laranja e, por último, o amarelo. E aí, o que acontece? Se o jogador conseguir fazer a ação, no caso de derrotar essa cidade, ele avança aqui embaixo, que evoluiu, que atacou uma cidade, e ele ganha uma prata, né? E ganha um ponto de vitória, no caso dessa cidade aqui. O segundo jogador, se ele quiser, ele pode atacar, mas ele vai ganhar apenas um ponto de vitória, porque a prata é só para o primeiro. Esse jogador não pode fazer ação, porque só cabem 2 aqui, certo? Para esses casos aqui, os jogadores vão trocar seus bens de troca por essas fichas, né? Essas fichas, você tem índico, aqui é tabaco, café e açúcar. E você faz um Sect Collection. Então, se você tiver as 4 diferentes, uma de cada, você ganha 26 pontos. Se tiver 3, você ganha 16. Se tiver 2, você ganha 8. Se você só tiver uma, você ganha 2 pontos, certo? Para cada joia que tem aqui no jogo, por exemplo, a prata, ela te dá 3 pontos no final do jogo. O jogador que coleta a prata, ele coloca no seu baúzinho simpático aqui, né? Quando ele derrota um galeão com a sua fragata, ele ganha uma joia e ela vale 5 pontos. E se ele derrota uma fortificação, onde tem um forte, ele ganha aí um ouro, né, que vale 4 pontos, além dos pontos que existem em cada lugar.
Se o jogador conseguiu atacar os 3, ele fez uma missão bem sucedida, então ele vai ganhar 10 pontos nessa rodada. Se ele atacou 2 lugares indistintamente, ele vai ganhar 4 pontos. Se ele conseguiu somente atacar um deles, ele vai ganhar apenas 1 ponto de bonificação. Então, isso tudo acontece em uma rodada. Vai ter uma segunda rodada e uma terceira. Essas plaquetinhas aqui dos lugares, elas são sorteadas e colocadas ali na rua Plymouth. Ou seja, vai ter uma aleatoriedade aquela rua, uma ordem diferenciada, certo? E no final do jogo você soma os valores das suas joias que estão aqui guardadas, soma o seu set collection e você vai ter aí, aliado aos pontos que você fez ao longo do jogo, uma pontuação final, né? Um jogo muito bem montado, exige uma preparação. Para 5 isso aqui fica uma tortura, porque é muita ficha que fica espalhada. Para 3 ele fica bem folgado, bem tranquilo de você escolher as ações, né? E um jogão que conta um bocado dessa história, porque antigamente você tinha que fazer aí a sua provisão, né? Os seus barrizinhos de água e de provisão que permitiam que você navegasse mais, certo? O nosso algo a mais fala muito de Francis Drake. Francis Drake foi condecorado Sir, ou Cavalheiro, né, em 1581. Depois de ele ter feito grandes obras, né, grandes conquistas pela Inglaterra. Em 1579, ele tem o grande botim, vamos dizer assim, que ele afunda, ele captura o Cacafuego, que é um grande galeão espanhol com muita prata, né? Em 1588, ele é um dos líderes, é um dos caras que consegue organizar a defesa das embarcações inglesas aí contra a Invencível Armada, que era a grande armada espanhola. Esse país estava em guerra e ele é um dos caras que consegue transformar, então, ele afunda 5 navios, captura navios e consegue destruir, né, acabar com a moral dessa Invencível Armada. A partir de então que a Inglaterra torna-se aí a grande dona dos mares, né? Porque ela derrota uma Invencível Armada e ela fica com o título, ela começa a capturar muito. Além de toda a prata que foi saqueada por aqui. Vários galeões espanhóis sucumbiram aí à pirataria de Francis Drake e sua gangue, né? Esses navios simpáticos aqui tem o nome dos navios que Francis Drake teve, né? Então o Pelican é um dos navios famosos, o Elizabeth está aqui, é outro navio famoso, né? O Marigold. Então são navios que ele atuou, que ele capitaneou, vamos dizer assim, e nas suas aventuras por aqui. E o Golden Hind, que é aí o navio simbólico, onde ele realmente fez grandes proezas, né? Em toda a parte aqui do Caribe, né? O rei Felipe II da Espanha, ele colocou colocou uma recompensa aí pela cabeça do Francis Drake. 20 mil ducados, que hoje seria o equivalente a 6 milhões e meio de dólares. Quer dizer, é uma premiação poupuda, justamente para um cara que fez o bagaço, ele arrebentou, né, com tudo isso aqui. Ele é o primeiro inglês que fez a circunnavegação, né, o segundo no mundo, depois de Fernando Magalhães, que conseguiu aí fazer a circunnavegação, a volta ao mundo, vamos dizer assim. Então, ele coloca a Inglaterra em outro patamar no sentido das navegações. A Inglaterra demorou para largar as navegações, Portugal e Espanha saíram muito na frente, tiveram muita dianteira, tinham tecnologia, mas com a pirataria essa ordem foi revertida, né? Então é uma figura muito importante na marinha, né? De maneira geral, na marinha inglesa, né? Se você gostou do vídeo, gostou da história, amanhã às 22 horas, vamos falar um pouco mais de Francis Drake, vamos contar um pouco mais e mostrar alguns detalhes das cartas, né? Porque tem uma variedade muito grande. Você pode trocar isso aqui com outro set desse e trocar a ordem ali, fica um jogo mais, vamos dizer assim, mais fechadinho, né? E é aquilo, com 5 jogadores isso aqui fica o caos, né? Com 3 é bem fluido, 4 eu acho que é o número ideal. E aí vamos falar um pouquinho mais desse jogão na live de amanhã. Sugestões e comentários são sempre bem-vindos. Até a próxima.